Irmãos, a nossa palavra, os conflitos da caminhada do cristão. Todos nós sabemos que a caminhada cristã, ela é muito assim, motivada, tem uma motivação muito grande no começo. Quando você muda para um lugar, você não conhece ninguém, então você valoriza o lugar pelo que você vê. Mas depois você começa a ouvir, você começa a conversar com pessoas. E aí aquilo que você até então via, já não é tão mais interessante. Porque o que você ouviu, o que você sentiu, começou a mudar a sua perspectiva ou seus conceitos. Quando você chegou na igreja, alguns mais tempo, outros menos, a gente chega aqui e nós somos abraçados, não é verdade? Nosso irmão Márcio ali, o peruano, primeira vez que ele vem, todo mundo foi ali abraçar ele. Mas pode acontecer que você já é membro e você vem aqui um dia, um domingo, e passa um, passa outro, abraça o seu vizinho, mas você não recebeu o abraço. E você fica perguntando, o que aconteceu? Abraçou aqui o meu irmão do lado, mas não me abraçou. Sorriam para você, mas aí você foi ficando meio cascudo, e aquele sorriso que você ganhava, desapareceu. A caminhada cristã é com muito glamour no começo, e depois ela se transforma quase sempre num deserto de murmuração, de crítica, de lamentos. Mas isso, irmãos, não é a igreja. Isso somos nós. Porque a igreja, ela tem os pés na terra, mas ela tem os olhos no céu. A igreja tem os pés na terra, mas os ouvidos conectados com o céu. Por isso que a verdadeira igreja, ela não tem tempo para murmurar. Ela não tem tempo para lamentar. Ela não deve ter tempo para criticar. Ela precisa usar o seu tempo para sonhar. Sonhar. Visualizar coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Quando nós clamamos, nós estamos nos aventurando pela fé ao ouvirmos Deus falar coisas grandes. E aí eu fiquei pensando, eu estarei pregando agora, com exceção do carnaval, que eu tenho um compromisso, mas estarei pregando todos os domingos até o final de março. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para a Alameda nesse domingo? E veio essa palavra, os conflitos da caminhada do cristão, que não sintetiza propriamente a palavra, mas traz luz, porque a igreja em Roma, ela vivia esses conflitos com os de fora e com os de dentro. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ele está em Corinto, ele havia passado a sua terceira viagem missionária, perseguido em Filipos, perseguido em Tessalônica e outras cidades, e ele vai se refugiar lá na Grécia, lá em Atenas. E lá ele prega. Então há uma possibilidade que aqueles convertidos de Atenas, que eram viajantes romanos, tenham levado a mensagem para Roma. Mas a possibilidade maior é que muitos turistas ou religiosos
romanos, judeus romanos, eles estiveram no Pentecostes em Jerusalém, no ano 33 da era cristã. Nasceu a igreja em Roma. Paulo nunca estivera lá. Mas Paulo tem um sonho, e é muito importante você pegar esse ponto da nossa palavra. Paulo tinha um sonho. Ele estava terminando a sua viagem, as suas missões pela Ásia. E agora ele visualiza, porque em Filipos, ele já tinha isso no coração, ele visualiza a Europa. Então ele quer ir para Roma, mas não para fazer de Roma um campo missionário, mas para transformar Roma, a igreja romana, em uma base de missões. Ele quer que a igreja em Roma se tornasse uma igreja forte, relevante, poderosa. E então, quando ele chega a Corinto, ele encontra dois irmãos, um casal, que havia fugido de Roma, sido expulso de Roma. E ele, obviamente, ele toma conhecimento do que estava acontecendo lá. E ele decide escrever essa carta aos romanos. E é uma coisa extraordinária. Porque nesta carta, Paulo não vai exortar, corrigir, porque ele não é pastor da igreja, ele não conhece a igreja. Por isso que quando vem um pregador de fora e prega, você recebe na íntegra, porque o pastor de fora não conhece você. Né, Zezinha? Ele está melhor? Está joia, né? Essa mulher te ama, né, meu filho? Que mulher extraordinária, né? A Esther é médica, e o seu marido, N, está num desafio de fé, uma enfermidade, que já foi vencida em nome de Jesus. Então ela tem feito uma caminhada de oração todas as sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Você tem uma mulher de verdade, meu filho. Viu? Seja um homem de verdade aí, viu? Veja aí. Então veja, ele não conhecia a igreja, mas ele visualiza que igreja ele quer ter em Roma. Irmãos, a igreja, quando o pastor de fora vem e prega, você aceita, porque ele fala assim, mas ele não sabe nada, então é Deus que está falando. Eu já deixei de falar muitas coisas boas para a igreja, por achar que a igreja já sabia daquilo, e aí não falei. Aí depois, vinha um pastor de fora, falava aquilo que eu não havia falado, e a igreja, pastor, que bênção, pastor. E eu falei assim, bem feito, você não quis falar, Deus mandou o outro falar. Então Paulo vai escrever, pastor Hernandes Dias Lopes, e o Isbe também, eles vão dizer que essa carta é um tratado, que Paulo coloca para fundamentar todos os parâmetros, todos os pilares de uma igreja que deseja ser verdadeiramente igreja, mas com a visão de Deus na terra, apesar das circunstâncias. Porque, irmãos, aqui para a gente, eu posso conversar com vocês até o final, sem problema, o sermão posso até pregar outro dia. Mas pense aqui, se você estiver forte, se você estiver firme, se você estiver focado no que Deus tem falado a você, as circunstâncias modificam você? Não, irmãos. Mas quando a gente está mais para lá do que para cá, qualquer ventinho joga a gente para fora do barco. Se você é apaixonado pela sua namorada ou pela sua mulher, você não vai ficar tendo tempo para duvidar da honestidade dela. E você, mulher, do mesmo modo ao marido. Quando
uma mulher ama o seu marido de verdade, o ciúme não tem uma brecha para chegar. Se alguém insinuava assim, meu marido não, eu conheço meu marido. Então Paulo vai fundamentar verdades. Irmão, Jesus diz em João 8, 31, 32, e dizia Jesus aos discípulos que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Jesus fala que se você conhece a verdade, você é liberto de tudo que está em sua volta, de todos os enganos, é isso que Paulo está tentando fazer com a igreja em Roma. Havia muita desgraça, havia muita perseguição, isso aqui é no ano 57 da era cristã, daqui a 4 anos Paulo já estará lá preso. Onde Nero estaria fazendo aquelas desgraceiras todas. Ele está fundamentando uma igreja 4 anos antes de Nero começar a fazer toda aquela maldade. Uma igreja que não desistia. Quem aqui não assistiu deve assistir um filme chamado Paulo. A história do apóstolo Paulo, preso em Roma. Então, Romanos capítulo 13, de 8 a 14, a palavra diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Preste atenção. E isso fazei conhecendo o tempo. Isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como que de dia, não em glutonarias, bebedices, imundícies, dissoluções e em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Na teologia, nós aprendemos que a salvação tem 3 estágios. Nós fomos salvos quando fomos justificados por Jesus. Quando você aceitou Jesus, confessou os seus pecados, você creu nele como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que um ato jurídico foi feito no céu, então você é justificado, o seu passado não mais será imputado sobre você, você está perdoado de todo o seu passado. Mas a Bíblia também nos ensina que nós estamos sendo salvos através da santificação. Quando você caminha aqui neste mundo, você não pode se assentar na sua decisão original. Já aceitei Jesus, já aceitei Jesus. Sim, você aceitou Jesus tal qual um bebê nasceu, ou um feto foi fecundado, mas agora tem um processo de crescimento espiritual. Então você está sendo salvo do pecado, você está sendo salvo da tribulação, você está sendo salvo de toda a corrupção que envolve este mundo, santificação, mas seremos salvos na glorificação. Então eu fui salvo na justificação, estou sendo salvo na santificação, mas eu serei salvo completamente quando eu sair deste corpo,
através da glorificação, recebendo um corpo semelhante ao de Jesus. Então, nessa visão, Paulo vai estabelecer algumas verdades muito interessantes, que a gente vai entender por que ele fala tudo isso nos capítulos iniciais de Romanos. Se você ler Romanos 1 e 2, você vai perceber que Paulo fala da natureza humana, ele fala da corrupção, do pecado, que Deus precisou abandonar o homem, tamanha a sua degeneração. Quando ele chega no capítulo 3, ele fala que todos são pecadores, não há um justo sequer. Olha só, em Efésios 2,14, Paulo vai dizer assim, ele revela a unidade da igreja. Em Efésios, eu vou voltar para Romanos, porque da mesma forma que em Roma, Éfeso era uma cidade tremendamente mística, por causa da deusa Diana, e muitos judeus tinham dificuldades de aceitar os cristãos gentios na igreja, havia divisão, havia contenda. Paulo então escreve assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tanto judeus quanto gentios, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora Romanos 10, 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então Paulo vai começar a mostrar aos cristãos romanos a real condição de cada um de nós, diante de Deus e diante dos homens. Em Romanos 3, 23, ele vai mostrar a universalidade do pecado, porque às vezes, irmãos, pode acontecer, não é? Às vezes não acontece aqui, acho que não sei, que você pense que você não peca, mas Paulo vai dizer assim, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai fechando o cerco. Em Romanos 2,16, ele vai dizer que a justiça do Evangelho, ela é poderosa para quebrar essa condenação. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Romanos 3,20, ele vai dizer, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Havia contendas porque queriam seguir a lei, havia contendas porque queriam seguir só a graça, Jesus. Se vocês estão brigando por causa de lei e graça, nem lei nem graça, é desgraça. Irmão, não tem lugar no coração do cristão para ficar brigando. Tem lugar, irmão? Um casal, irmão, que perde tempo com brigas e discussões, está perdendo tempo de amar. O negócio é amar, meu irmão. Vai amar, vai namorar, vai passear, pega o teu cônjuge, vai para o parque, andar de mãos dadas, escreve uma poesia. Você escreveu poesia? Eu já, para minha esposa. Estava no hospital, passei uma semana lá no hospital no Rio de Janeiro, para operar uma hérnia, e a saudade bateu, pedi lá um papel, e escrevi uma poesia. Você brilha como o sol, por mais que seja escura a noite, você brilha como a lua. E fui embora. Quando eu cheguei em casa, ela estava assim, na ponta dos cascos. Você fica perdendo tempo com briga.
Está querendo brigar? Vai orar. Vai ler a Bíblia. A vontade de brigar vai passar. Então Paulo está fundamentando. Ele proclama em Romanos 5:1 que somos justificados pela fé. E por essa razão temos paz com Deus. A nossa paz não vem de baixo, a nossa paz vem de cima. Pode ver que as epístolas do apóstolo Paulo, ele começa sempre, graça e paz. Essa introdução que Paulo usa, ela é direcionada, ela é intencional. Porque você não terá paz se primeiro não experimentar a graça. Uma vida de paz é resultado de uma vida mergulhada na graça. Você está entendendo? Aí ele chega no capítulo 6, verso 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chega no capítulo 8, verso 1, ele diz, portanto agora, veja irmãos que ele está construindo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 8, de verso 12 em diante, ele vai dizer, de maneira que irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos nós filhos, somos logo os herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí ele vai para o capítulo 12 e ele diz, onde ele aborda o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento conosco mesmo. Tem gente que tem assim a intenção de ter paz com Deus, mas não consegue ter paz com mais ninguém. Cuidado, Deus pode te levar para o céu hoje, já que você só tem paz com Deus. Meu negócio é estar bem com Deus, porque com os homens não adianta. É melhor você colocar sua vida em ordem, porque Deus fala assim, vem embora. Por isso que alguns infartam assim, repentinamente. Eu pastorei uma igreja, que um cidadão chegou lá, e falou assim, agora eu não quero mais nada, eu quero sombra e água fresca. Passou poucos dias, puf, teve um infarto, morreu. Sabe o que aconteceu, Eduardo? Dia do sepultamento estava chovendo, a cova era debaixo de uma árvore, e ela estava com um palmo de água no fundo, sombra e água fresca. Cuidado com o que você fala, porque Deus pode decidir atender na íntegra, literalmente. Então ele vai falar da nossa paz com Deus, com o próximo, mas o que é mais difícil, né, Eliezer? É a gente ter paz com a gente. Gente, tem dia que a gente está numa encrenca aqui dentro, que ninguém sabe. As pessoas passam e você, bom dia, mas por dentro você está rangendo os dentes. Quem já saiu de casa rangendo os dentes? Às vezes, quando eu cheguei aqui em Curitiba, em 2003, eu acho que os curitibanos eram rangedores de dente. Não é possível. Entra no elevador, bom dia. Que bom dia, nada. Curitibano não dava bom dia. Queixo empinado. Era assim, não é? Agora está mais, são mais humanos.
houve um quebrantamento espiritual, né, Vitão? Os poloneses então nem se falam, mas eu insisti, bom dia. No Japão é legal que você entra numa loja e as japoneses ficam na porta assim, lá, 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 lá. Eu não vou repetir porque eu não sei falar, mas aí eu falei assim, o que elas estão dizendo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E ai delas se não disserem. Nós temos problemas aqui dentro, e se temos problemas aqui dentro, teremos dificuldades aqui fora. Então por isso ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí chegamos aqui, irmãos, na nossa palavra, capítulo 13. E o capítulo 13, então, ele vai trabalhar uma ponte, porque ele falou do relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo, mas agora ele vai falar, porque o que é que os cristãos romanos viviam? Problemas com o Estado, problemas com as leis. Então Paulo vai escrever agora, assim, vocês precisam cultivar um relacionamento com as leis, cultivar um relacionamento com as autoridades instituídas. Paulo estabelece, irmãos, uma base sólida da vida cristã dos romanos, e ele vai dizer então que toda a alma esteja sujeita às autoridades. E eu vou avançar aqui, no verso 8 em diante, ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque aquele que ama, cumpriu a lei. O problema é a lei, tem que ser um legalista, então comece a amar, porque quem ama, cumpre a lei. No capítulo 13, a partir do verso 11, ele vai falar a respeito, irmãos, da volta de Jesus. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, nem desonestidades, dissoluções, contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor, e não tenhais cuidado da carne, das suas concupiscências. Então, irmãos, eu quero falar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a igreja precisa discernir o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos uma agenda, e nós fazemos planos, nós temos um relógio, e ficamos olhando. Você vai num consultório médico, e você fica olhando o relógio, porque marcou, a consulta foi marcada para 10 horas da manhã, e já são 10h35, e ninguém te chamou, e você está olhando para o relógio. A gente não está preocupado com o paciente que está sendo atendido lá, se ele está num estado grave. Mas quando chega a sua hora, você quer que o médico faça o melhor. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Convém, Jesus vai nos ajudar a entender. Preste atenção nessa ponte que nós vamos apresentar a você. Jesus vai dizer assim, convém que eu faça, João 9,4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Interessante, irmãos, que Jesus fala que o dia está acabando, e a noite está chegando, e Paulo vai dizer que a noite está acabando, e que o dia está chegando. Isso aqui é muito precioso, irmãos. Jesus fala que a hora chegou, a hora é agora.
Jesus está falando da importância, da urgência que a igreja, os discípulos tinham de pregar o Evangelho, enquanto era dia, ou seja, enquanto eu estou aqui. Mas eu vou sair, eu vou para a cruz, eu vou morrer, vocês vão ter que dar continuidade. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas essa luz vai sair. Até o Pentecoste, irmãos, foi só trevas. Mas aí o Espírito Santo veio, trouxe luz, trouxe visão, trouxe discernimento. Chegou a hora, irmão, de quê, irmãos? Chegou a hora de deixarmos as nossas desculpas a respeito de nossas faltas e omissões. Irmãos, nós gostamos de explicar. Se a igreja não vai bem, a gente tem boas explicações. Nós somos bons nisso, principalmente os advogados. É um desastre. Advogado explica tudo. Ele quer defender a sua tese. A igreja precisa parar de dar explicações e revelar caráter, vida, luz. Não há discussão com luz, irmãos. A luz simplesmente se impõe sobre as trevas. A verdade se impõe sobre as mentiras. O amor se impõe sobre o ódio. A igreja precisa parar de dar desculpas. Eu não me dou bem com ele porque vai dar uma explicação. Não, irmãos. Nós não fomos colocados nesse mundo para ficar explicando o seu mal. Nós estamos aqui para dar o antídoto, o remédio. Nós temos a resposta, mas para darmos precisamos ser respostas. Jesus disse: chegou a hora, e agora esse é o momento em que a Alameda precisa mostrar que igreja ela é. Não é a igreja do pastor Luiz Wagner, não é a igreja do pastor Sebastião, não é a igreja do fulano de tal, não é a igreja do Beltrano, é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a Alameda, porque a igreja de Jesus não foi comprada por terceiros. Nós somos mordomos, cuidamos da igreja que é dele. Por isso você não está aqui para agradar o Sebastião, ou o Wagner, ou o Pedro, ou o João, ou o Antônio, não. Você está aqui para servir ao Senhor, agradar ao Senhor, honrar ao Senhor. Por isso exige de nós um caráter. Rui Barbosa já dizia nos seus dias, que chegaria o dia que os homens teriam vergonha de serem honestos. É verdade, irmãos. A gente tem vergonha de muita coisa que a gente devia se orgulhar. Chegou a hora. Em Romanos 13:11, Paulo vai dizer que chegou a hora de acordar, de nos voltarmos para Deus. Eu digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto. Aquilo que eu falei, irmão, nós estamos sendo salvos, e ele está dizendo agora está mais perto. Perto de quê? Do dia em que nós seremos glorificados nele. Esse corpo vai parar de mandar em nós. Está chegando a hora, despertar do sono. Irmãos, aqui para a gente... Quem aqui já dormiu num culto? Levante a mão, seja honesto. Eu já dormi. Isso. Você, pelo menos tem alguns corajosos aqui. Irmão, se a gente dorme num culto, como é que não vai dormir lá fora, irmãos? O que é dormir? Quem dorme não vê nada, não ouve nada, não percebe nada. Está totalmente alienado. O camarada entra num ônibus, entra no metrô, pega um voo, ele senta e dorme.
Só não perde o aeroporto porque o voo para. Irmãos, quando Paulo está falando para a gente despertar do sono, é para a gente abrir os olhos, a gente perceber o que está acontecendo, olhar em nossa volta, enxergarmos além. E aí você está olhando, irmãos, Paulo está falando para uma igreja que era perseguida todos os dias. Veja, quando ele estava em Corinto, lá estavam Áquila e Priscila. Quem eram Áquila e Priscila? Um casal maravilhoso, cristãos que alimentavam os pobres em Roma. Esse casal precisou sair de Roma, e eles chegam em Corinto, e lá eles encontram Paulo. Não se conheciam até então, e é através desse casal que Paulo conhece a história da igreja que está em Roma. Paulo está dizendo: abre os olhos, se despertem do sono. No filme Paulo, quando Silas está preso, Silas o médico, Lucas, perdão, o médico amado, ele está preso lá com os cristãos, e seriam lançados na arena de Roma, no dia seguinte, pela manhã, e aí Lucas percebe o medo, o pavor daqueles cristãos mais humildes, e chama-os: vem para cá, vem para cá, vem para cá, junta eles e fala assim: fiquem calmos, é só um momento, depois a gente vai para casa, a morte vai chegar, mas é só um momento, depois a gente vai para casa. Você está entendendo, irmãos? Enxergar além. Irmãos, a igreja somos nós. Independente do que acontecer, é só um momento, depois a gente vai para casa. Ou você não crê que vai para casa? Depois a gente vai para casa. Eu não sei quanto tempo eu vou viver ainda aqui nessa terra, mas eu tenho que viver com os olhos abertos. Eu tenho que ter noção do tempo. Eu tenho que ter noção do que Deus quer que eu faça. Não posso me perder pelas circunstâncias. Está entendendo, André? A gente precisa parar com as coisas que não nos levarão a lugar nenhum. Chegou a hora de um recomeço. Quando eu falo de recomeço, eu lembro do filho pródigo, eu lembro de Jacó. O filho pródigo volta, ele pensando que era o fim, e recebe um abraço, e ali é um recomeço. O Jacó sai fugido porque o seu irmão queria matá-lo, e o Jacó vai para a casa de Labão. Irmãos, eu não sei o que é pior, viver na casa com Esaú, ou se viver na casa do Labão. O Jacó pensou que era melhor com Labão, porque ele tinha 2 filhas bonitas, mas ele entrou numa encrenca, ficou lá 20 anos sendo penado pelo Labão. Mas um belo dia, Deus fala com ele: sai daí, vai para casa, volta para casa. Tem muita gente saindo do lugar que Deus não mandou, e tem muita gente não saindo do lugar que Deus mandou sair. Onde Deus te quer, meu irmão, onde Deus mandou você estar, e Deus manda Jacó ir para Betel, e edificar o altar que ele havia prometido. Você lembra quantos votos você já fez para Deus? Lembra? Ah, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me responder, se o Senhor me livrar, eu farei isso. O Jacó fez isso 20 anos antes. Ele esqueceu, mas Deus não. Deus falou assim: levanta acampamento, vai lá edificar o altar que você prometeu. Chegou a hora de fazermos algo relevante para Deus. Está na hora, irmãos, de fazer o que Deus mandou fazer. Segunda coisa, irmãos,
discernir o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que você está vivendo como pessoa, como marido, como mulher, como filho, mas o tempo que você está vivendo como cristão. Terceiro lugar, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia que ela deveria ouvir a voz de Deus. Então precisamos ouvir a voz de Deus nos chamando para um relacionamento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, veja a condicional, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Discernir o tempo de Deus, discernir o tempo que nós estamos vivendo, mas também discernir a voz de Deus para a nossa vida. Em Romanos 13, 12, Paulo diz: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Não há possibilidade de você se revestir de Deus, sem antes se despir do que não é de Deus. Não há possibilidade. Só mendigo que vai colocando uma roupa em cima da outra. Você não é mendigo, você é filho de Deus. Baixe a sua cabeça, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Igreja Alameda, ouça, Romanos 13, 13. Quem anda com Deus, deixa muita coisa para trás. O que você está disposto a deixar? Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, bebedeiras, ou desonestidade, soluções, contendas e inveja. Romanos 13, 14, Paulo fala: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Quem anda na luz, anda de vestes novas. Então, por favor, igreja, em Apocalipse capítulo 7, verso 9, o Senhor Jesus fala para as igrejas: depois dessas coisas eu olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, a sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono, e os serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima.
Alameda, o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus é agora. É agora que a gente tem que dar uma resposta. Que cristão eu sou? Que igreja eu sou? Onde está fundamentada a minha fé? Qual o preço que eu estou disposto a pagar pela unidade da igreja? Por isso eu quero desafiar você a um posicionamento com o Senhor. Você está disposto a chorar por essa igreja? É muito fácil a gente chorar por causa da igreja, mas Jesus está chamando você para chorar por ela. Se você deseja ser um membro dessa igreja, apaixonado, comprometido, disposto a clamar, a chorar por ela, pela sua unidade, por um romper de Deus, gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para a gente orar juntos. Vamos clamar ao Senhor.